Olá, amigos, de volta. E hoje falando a segunda parte a respeito de Gramsci, para que a gente possa entender o que acontece com esse país, o que acontece com essa loucura, que tantas vezes nos perguntamos como é que pode um indivíduo não estar enxergando o que está ocorrendo na pátria, o que está ocorrendo no Brasil, o que está ocorrendo dentro da sua própria casa, o que está ocorrendo com seus filhos. E muitas vezes já nos permitem até dizer, em alguns casos, filhos que olham e dizem o que está ocorrendo com meus pais. Enfim, tudo isso faz parte de uma grande conspiração, e essa conspiração chama-se filosofia de Gramsci. Vamos voltar lá. E antes que eu me esqueça, um grande abraço aos caminhoneiros e meu agradecimento a todos os movimentos que ouviram o nosso apelo e que se empenharam em declarar o seu apoio a essa classe que está demonstrando firmeza, determinação, nacionalismo, patriotismo. Meus parabéns. Vamos lá. Gramsci, como eu disse no vídeo anterior, a filosofia de Gramsci ela se diferencia de Marx no sentido apenas de como ser feita uma tomada do poder. Para Marx, a hegemonia ela vem a partir do momento em que o Partido Comunista toma um determinado governo e, tomando este governo através de medidas severas, através de punições, através de morte, cria um respeito através do medo. Aquele que se opõe às vontades deles simplesmente são condenados e mortos. Assim, fazendo com que outros tenham medo. Na verdade, não é apoio, mas por medo passam a dizer ser apoiadores desses governos, e assim eles conseguem dominar, escravizar e tomar tudo aquilo que for possível dessa nação. Para Gramsci tinha uma visão diferenciada de como tomar o poder. Para quê? Porque ele entendia que esse grande genocídio prejudica ao próprio partido, porque diminui a mão de obra. E é normal que aqueles que se revoltam, aqueles que vão para a luta, normalmente aqueles que são a idade de mão de obra produtiva. Então, para Gramsci, ele via isso como um prejuízo muito grande. Muitas mortes significa menos produção. Então, precisaria ser criada uma forma para que a população aceitasse o condicionamento de uma forma mais pacífica, aceitando e não questionando ao ponto de terem que ser executados. Então, ele demonstra nos seus pensamentos que a melhor forma para a criação e a dominação deste povo é através da hegemonia cultural. Hegemonia cultural. O que viria a ser a hegemonia cultural? É um trabalho minucioso que vai exigir do Partido Comunista paciência, tempo, organização, doutrina, para que um grupo escolhido por eles, um grupo que sabe o que irão fazer, sabe exatamente a cada passo que deverá ser dado para se atingir a conquista final. Este grupo, eles irão trabalhar em prol de uma meta, e esta meta é a tomada da consciência da mudança de cultura, de comportamento e de atitudes de uma nação. Vamos ver. Eu me lembro, quando jovem ainda, que nós, a molecada, e muitos daqueles que têm a minha faixa etária, sabem muito bem disso. Uma mulher, ela era respeitada. Se a molecada de rua estivesse jogando uma bola, coisa que o valha, uma mulher passando na rua, o futebol naturalmente era paralisado para que essa mulher pudesse passar. Isto nada mais é do que um respeito. Quase não se falava palavrão na presença de uma mulher. Hoje isso se tornou quadrado, tornou-se absurdo, tornou-se até inimaginável que alguém respeite uma mulher a esse ponto. Observe. Não faz tanto tempo assim, ainda tá, até porque ainda estou vivo, então não faz tanto tempo assim, eu não sou nenhum Matusalém. Veja que a mudança foi rápida.
30, 40 anos, é muito fácil para se mudar o comportamento de uma nação. Então, esse comportamento muda-se como? Através de programas de rádio e televisão. A partir daí, você vai incutindo na cabeça da população determinadas músicas e que vão abrindo vagarosamente a mente da população para coisas que antes eram proibidas. A libertinagem, a imoralidade, é um dos itens principais para que se destruir uma sociedade. Antes, o sexo era algo nobre, magnífico. A moral, quando ela transforma a mulher apenas num pedaço de carne a ser exibido, ela perde até o seu próprio valor. Então, quando, que paulatinamente, vai se tirando determinados valores de morais, determinados valores da cultura de uma nação, de um povo, você está criando a hegemonia cultural. Você cria todo um povo voltado à imoralidade, à libertinagem e à falta de amor. Quando você quebra esse amor vai se refletir diretamente à família, o que desestrutura uma família. A desestruturação da família é o maior dos acidentes que pode ocorrer num país democrático. Porque a família é a base de uma sociedade e que, por sua vez, a sociedade é a base de uma nação. Quando você desestrutura a família, você está afetando toda uma sociedade no seu alicerce maior. Você está quebrando as estruturas de uma sociedade. E o gramscismo prega exatamente isso. De forma lenta, gradual. Não pode ir muito rápido, porque muito rápido choca. Também não pode ir muito lento, para que aquelas iniciativas de destruição da cultura não se perca. Então ela tem que ser coordenada, controlada de uma forma inteligente, de uma forma contínua. Lenta, porém contínua. Para que se consiga a troca de conceitos e a troca de valores de uma sociedade, então passa-se a utilizar desta forma. Inicia-se pela forma de imprensa uma novela que começa a abrir espaço para determinados assuntos que na sociedade até então ela é uma espécie de tabu, e isto vai modificando a forma de ver, a forma de agir e a forma de aceitação de determinadas questões. E eu deixo bem claro que eu estou dizendo a respeito de homem e mulher. Mas o pior de todos os assuntos que a imprensa, por exemplo, traz é essa facilidade, essa cumplicidade, em especial quanto à questão de drogas. Passou-se a ver a droga como algo natural, de uso do ser humano, como se a juventude não pudesse viver sem a droga. Quando a droga, na verdade, ela só está aí para enriquecer aqueles que traficam, aqueles que produzem a droga. Para a sociedade, ela não faz benefício algum, exceto transformar uma geração de jovens alienados, imorais, libertinos e sem família. Colocar uma geração de crianças sem pais no mundo. E isto, em grande parte, nós devemos a esta cumplicidade, em especial da imprensa, com a questão das drogas. A partir daí, com esta conscientização, aquilo que era proibido começa a transformar-se em algo normal. E daqui a pouco passa a ser obrigatório, como está ocorrendo em determinados assuntos que hoje permeia na nossa sociedade. E isto é uma forma de aplicação da filosofia gramscista. E como se consegue isso? Implantando pessoas em pontos chaves dentro de órgãos de imprensa para que repórteres, como hoje você observa, a grande parte da imprensa ela é esquerdista, ela apoia um tal de um comunismo, sabem que não dá certo. Não é possível que em qualquer parte do mundo onde foi aplicado o comunismo, que deu errado, o povo sofreu, o povo foi à miséria. E ainda alguém com um nível intelectual de um jornalista possa apoiar tal ideia.
Por que isso ocorre? Exatamente pela lavagem cerebral que eles recebem. Então, eles estão sempre, eles não creem na condição real da sociedade, mas acreditam sim numa imaginação que se prega que agora vai dar certo. Agora, desta nova forma, é que vai dar certo. Então, trocam-se as nomenclaturas, trocam as denominações, trocam as formas e ações, mas a finalidade é sempre a mesma. É a tomada e escravização de um povo para deste povo retirar totalmente as suas riquezas. Através das faculdades, implantam-se os intelectuais orgânicos para que eles passem também a apoiar de uma forma contínua ideais de Marx, ideais de Hegel, ideais de Lenin, mas eles não apresentam outra opção ao estudante que não seja apenas essa mesma, para que o estudante tenha o direito de avaliar, de analisar. Não. Outro livro qualquer é proibido nas faculdades. E por quê? Porque Gramsci também diz isso, que para a tomada da consciência de uma população se faz necessário uma seletividade na leitura. Então, essa seletividade editorial, que é feita por pessoas também ligadas ou, de qualquer forma, controladas por esses grupos, é que fazem com que a juventude conheça apenas um lado da história e não o outro. Esta lavagem cerebral, somada à libertinagem, somado à imoralidade, somada à falta de amor pela família, transforma esses militantes comunistas em seres idiotas na concepção da palavra. Eles abrem mão dos seus direitos de escolha e passam a defender causas que sequer eles conhecem. Um exemplo, tente discutir com o PT qualquer coisa a respeito de uma outra filosofia, essa façanha de debater ideais e ideologias com o PT, merece um prêmio. E é exatamente isso o que a filosofia Gramsci busca. Uma hegemonia cultural, mas que na verdade nós poderíamos dizer até uma lavagem cerebral, de uma forma que não tenham condição sequer de debater qualquer tipo de assunto, mesmo aqueles que eles pregam. E isto inclui-se até professores universitários ligados à esquerda. Eles não conseguem debater qualquer tipo de assunto. E a hegemonia cultural, a desmoralização, a libertinagem, o apoio à questão de drogas e tudo mais, transforma o ser humano em um ser apático, apátrida, sem amor a ele próprio. Todas as vezes que se conversa com petista, observa-se que ele sempre é vítima. Um exemplo bem claro, essa Maria Helena Chauí, que é tida como uma musa do PT. Ela é uma professora universitária, ela tem um rendimento que ultrapassa os 20 mil reais por mês. Odeia, e fala de boca cheia, que odeia a classe média. Horas. E ela é o quê? Ela é a classe média. Ou o pobre ganha o salário que ela ganha, para ela se considerar pobre. Ela é mais uma vítima da lavagem cerebral do sistema gramscista. Precisamos estar muito atentos para não permitir que adentrem o nosso cérebro com este tipo de filosofias, que nos transformem em robô, manipulado por palavras de ordem. A filosofia gramscista, que deve ser admitido de uma grande inteligência, ainda que diabólica, ainda que sórdida, covarde, mas ela consegue, de fato, doutrinar uma nação.
tem outros pontos que nós vamos tratar em outros momentos, a respeito de Gramsci ainda, a respeito de qual é a formação desta nova superestrutura que, após a tomada da consciência da população, começa a ser implantada. Muito obrigado.